Vamos começar? Vamos lá, já começou, né? Já começou, olha? Já? Sejam bem-vindos a mais um Nortecast. Está no ar, aqui é assim. A gente já começa na brincadeira, estamos com convidados aqui muito de casa, alguém que amamos demais, Marquinhos e Maiara. E meu amigo Celso Brandão, nosso parceiro de sempre. Eu quero que você, antes de começar esse podcast, antes de começar, já começou, né? Compartilha esse link, curte e se inscreve no nosso canal. Ativa os sininhos porque toda semana tem um novo episódio, uma história fantástica. Hoje tem uma história fantástica, fica aí ligado porque tem uma história fantástica de um casal empreendedor, cristão, temente a Deus e família. Então você vai ver essa história de superação, uma história de empreendedorismo, uma história de família, uma história de um casal unido. E aí você vai aprender muito com essa história hoje. Fica até o final, mas compartilhe esse vídeo porque você vai ajudar a ajudar pessoas. Nos ajuda, né, Brandão? A ajudar pessoas. Pois é, Guilherme. Nós estamos aqui mais uma vez e queremos convidar você para ficar até o final. Vai lá, compartilha. E lembrando, Guilherme, que nos episódios anteriores nós já tivemos várias pessoas passando por aqui com histórias belíssimas, que inclusive se você quiser recordar ou se não viu, vai lá e você ainda pode rever as histórias que já passaram por aqui, como a de Heraldo, do Glauco, as histórias também de Dedé Monteiro, Dona Ilma. Esse pessoal já passou por aqui e, claro, deram um testemunho maravilhoso, contaram suas histórias de vida e muita gente, a partir daí, já nos deram um feedback dizendo que mudaram de ideia, mudaram de vida exatamente por acompanhar essas ideias e esses episódios dos últimos podcasts rodados aqui, o Nortecast, que sai na frente com a ideia de empreendedorismo, tentando, claro, ajudar pessoas. Verdade, eu tava lembrando agora, vendo esses cabos aqui, tava lembrando da história de Glauco, né? No cabo USB. Pois é. Eita, mas foi fantástico, uma história muito fantástica. E a de Glauco, a Dona Ilma, que história fantástica de superação. Dedé Monteiro também, uma figura sensacional. Não conhecia de perto Dedé Monteiro, mas eu fiquei assim... impressionado com a figura dele. Inclusive, tá aqui, tem um livro aqui, que é de Dedé. Quero fazer aqui a referência, que na verdade é uma coleção. São 2 livros, né, Brandão? Foi lançado recentemente. É uma coletânea, né? É uma coletânea, são 2 livros. Eu quero aqui deixar meu abraço para Dedé Monteiro, nosso abraço do Nortecast. Inclusive tem até um verso que ele fez pro Nortecast. Tá aí a dedicatória. Vê se você consegue ler a letra dele aí. É mesmo, é. Tem aí. Tá escrito aqui, viu? Ele aqui, ó. O verso. Lê aí? Não vou conseguir ler não. Vai não? Você já olhou e já disse que não consegue? Não, a letra dele é bem de médico mesmo. Esta turma que faz esse trabalho, que tem cara de um time de salão, com Guilherme de Almeida, Antônio Marcos, Fábio Gomes, o Ali e C. Brandão. É um grupo afiado, feito a peste, que consegue fazer do Nortecast um espaço com força de um vulcão. Isso aí. Tá vendo que a letra do cara é boa? É, isso mesmo. É só eu que sou ruim de leitura. Você precisa trabalhar em rádio e ler carta de ouvinte, que você vai ver o que é bom pra tosse. Misericórdia. Então aí tá, nosso abraço para Dedé Monteiro. Foi fantástico conhecer ele também. Conhecemos. E aqui estamos com o Marquinhos, nosso Antônio Marcos parceiro, e Maiara. Sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Receber e contar essa história linda de vocês, né? Sejam bem-vindos. Isso aí. Não sei se é boa noite, bom dia, né? Boa tarde para todos que vocês estejam assistindo, né? E é isso aí, meus parceiros. Celso Brandão, nosso Ali Filmes ali nos bastidores, e Guilherme Almeida aqui. Guilherme Almeida, não, é Guilherme? Guilherme Almeida. Ah! Pode ser. É Guilherme e Isabela. É um prazer enorme, é lindo o que vocês estão fazendo, né? Que desperta mesmo a gente ver as histórias no Nortecast e ver o quão, né, as pessoas crescem aos poucos, né? E é lindo demais ver o trabalho de vocês. Obrigado, é mesmo. Assim, nos ajude a ajudar pessoas. Essas histórias superam, de superação, motiva muita gente mesmo a desenvolver, a tirar o seu sonho do sonho, colocar no papel, ou tirar do papel e colocar em prática, né? A gente tem muito isso.
tem esses feedbacks, né, Brandão? Esses dias eu tava conversando com um rapaz que ouviu a história de Heraldo, né? Como começou, vendendo coisa na feira lá. E ele disse, rapaz, é interessante que a gente vê a pessoa de Heraldo. Heraldo tem uma referência na nossa região aqui muito grande, mas não sabe pelo que passou. Então, é isso que a gente vem contando aqui, mostrando para as pessoas que ela tem uma história. Ela não está aí, né? Feito vocês, não estão ali já com glamour. Tem aquele ditado que diz quem vê... Como é? Quem vê... Quem cara vê- não vê coração. Não, Quem vê close não vê corre. quem vê coisa não vê corre, não vê o que passou, né? Essa é nova pra eu. E aí a gente vai contando essa história, então nos ajuda a ajudar pessoas a compartilhar esse link, curte também, para que você escute histórias e ajude pessoas a ouvir essas histórias e se motivem. Marquinhos, Vamos lá. fala aí, mano. Você é natural daqui mesmo, de Afogados? Sim, sou natural daqui de Afogados da Engazeira. De Afogados da Engazeira? Isso. Nasceu no sítio, não? Não. Marquinhos é músico. Como é que tu aprendeu a tocar, Marquinhos? Alguém te deu as dicas ou tu foi atrás de um violão e disse, eu vou aprender esse negócio? Cara, até é uma história bem interessante nessa aí, né? Porque é o seguinte, né? Eu senti o desejo de tocar violão ou guitarra através do meu irmão, né? Que ele começou a praticar, a aprender. Só que ele tinha muito ciúme do violão dele. E quando ele terminava de tocar e ele saía de casa, ele pegava o violão e Ensacava. guardava dentro do quarto e fechava a porta, né? Só que o quarto dele não tinha Forro. não tinha forro, né? Não tinha PVC, não tinha gesso, nada. E quando ele saía, eu pulava o quarto e pegava as revistinhas, na época que não tinha internet e tal, pegava as revistinhas e ficava tentando, né, colocar as notas lá e tal. De vez em quando ele me pegava no frago. Aí, mas foi assim, cara. Foi assim, eu pulando o quarto pra tentar aprender e tal. Tu entrava pelo telhado. Não, eu pulava a Entrava parede. a daquela. meia Era meia parede. Era meia parede. parede. Pegava a meia parede, entrava e botava pra gerar lá. Essa é a história. Pra quem não conhece, É. né? Pra quem não conhece eles, então estão assistindo aí, Marquinhos e Maiara tem um espaço que é o chamado Espaço Maia Morim, né? Isso. Como é esse espaço? O que é que tem lá, Maiara? Pra gente, pra nós aqui da cidade, da região, a gente sabe que é o melhor espaço de beleza ali, né? Mas pra quem não conhece lá, quem tá nos assistindo e nos ouvindo também pelo Spotify, o que é que funciona lá? Nosso espaço ele tem mais de 5 profissionais hoje, né? E lá a gente trabalha com cílios, com unha em gel, com cutilagem, com spa dos pés. A gente tem hoje mais de 30 serviços no espaço Caramba! que, né, traz mesmo para a mulher mais confiança, né? Que é um espaço assim bem aconchegante, que a gente quer mesmo trazer para a cliente, que ela se sinta em casa, né? Que ela se sinta bem. E ali a gente tem a Josi, que ela faz cílios e faz também piercing, né? Aí a gente tem a Manu, que trabalha com toda a parte de esfoliação do pé, com spa do pé, para trabalhar massagem nas pernas também. Nosso dia a dia corrido, né? E tem eu e a Gabi, que trabalha com alongamento em gel, as unhas ruídas, que o pessoal hoje muito nervoso, olha a unha, a gente dá... Uma nova cara. uma nova cara, né? Traz esse alongamento e constrói uma unha em cima da unha natural da cliente, né? E Essa sua unha é alongada. é alongada. Mostra ali, o cara ver. Aí, ó. Esse é o Unhas de trabalho rica, dela. como eu falo, né? E aí eu e a Gabi trabalham com Você isso. quer fazer também, mano? Não, eu não tenho tendência. Vamos fazer. Não tenho tendência. Não dá, né? Não tenho Mas a tendência. gente também tem a parte de cutilagem, né? Masculina, que é só pra cutilar, né? Tirar a cutícula. Parte de blindagem, que deixa aí 1 mês sem você precisar passar base mais, fica prontinha. Caramba, E Vai lá. também tô tem... precisando. Tua unha tá feia, viu? Tô vendo. E também tem no nosso espaço a moça que trabalha com sobrancelha, que é a Kessia, que ela faz micropigmentação, pessoas que têm a sobrancelha muito fina, ela reconstrói, até pessoas com câncer, né? Caramba, legal. Quer dizer, levanta a autoestima da pessoa, né? Isso. Muito. Não é A à toa nossa que vocês... missão mesmo lá é trazer mulheres mais confiantes, né? Cara, é impressionante isso, porque
muitas pessoas têm um preconceito, né? Dizer assim, que besteira, não sei o que, mas eu vejo assim como um espaço desse como um refúgio pra mulher, entendeu? Elas vão lá pra desopilar, entendeu? Muitas delas vão pra desabafar mesmo. Maiara, ela além de nail design, ela é psicóloga, entendeu? Ela é conselheira. A gente é um pouquinho de tudo. Hoje mesmo eu atendi uma cliente que ela falou, faz 2 anos que ela tá com a gente no espaço, e ela fez o alongamento comigo há 2 anos atrás, né? E ela falou pra mim que antes do alongamento ela tava depressiva. Tinha perdido a mãe, tava se sentindo com a autoestima muito baixa, né? Acabou engordando um pouco e tudo. E as unhas devolveram pra ela essa autoestima, devolveu mesmo pra ela, né? Essa alegria. E é muito bom. Caramba, não é à toa que vocês são referência, né? É um espaço que é referência na região mesmo. Espaço Maia Amorim, já ouvi falar fora daqui. Tenho parentes aqui da minha esposa em Itabira, que fala muito bem do espaço Maia Amorim. Quando fala, os olhos brilham, né? Vamos lá. Graças a Deus já é 4 anos consecutivos, né? Melhor do ano, né? E assim, a gente só tem a agradecer todos aos clientes, como também, né, a Deus, né, em primeiro lugar, né, que é a nossa maior força, nosso pilar, né? Quem realmente nós pautamos nossas decisões nele, né? Vocês vão conhecer um pouco da história, né? Maiara, como é que começou tudo isso? Eu sei que você não, do nada, no estalo, vocês vão botar esse espaço. Alguma coisa aconteceu antes. Como é que iniciou tudo isso? Eu trabalhava com fotografia, nada a ver com a área, né? Caí de paraquedas, que eu tava dizendo às meninas hoje lá no espaço. Caí mesmo de paraquedas nessa profissão, porque quando eu trabalhava com foto, eu engravidei. Eu trabalhei mais ou menos uns 3 anos fazendo fotografia e edição. E aí, eu engravidei e eu e Marquinhos decidimos que eu ia ficar com Lara por 3 anos, né? Cuidando dela, pra ver o crescimento, né, dela. E aí, nesses 3 anos, eu comecei a cutilar, a pintar a unha da minha prima. Daqui a pouco, minha prima trouxe a amiga. Daqui a pouco, já tinha mais de 10 clientes. Só que assim foi multiplicando. Tudo isso em casa. Só que é importante, Tudo isso assim, em casa. Assim, frisar nisso, né? Que Maiara, ela tem uma raiz empreendedora muito forte. Que vem do pai dela, entendeu? O cara, seu Manuel, Quer dizer que é filha de empreendedor. Isso. O cara era um cara extraordinário. Guilherme Celso, assim, ele dava um estalo, assim, ele desenvolvia a sua própria profissão ali, entendeu? E fazia aquilo dar certo. Uma das coisas, ele chegou lá em São Paulo, ele trabalhava numa rádio. E ele, com as adversidades, né, e tal, ele prestando serviço lá, aí ele teve uma ideia, disse, poxa, vamos fazer sacola aqui. Aí, assim, né, que é a mãe de Maiara, senão isso não vai dar certo não e tal. Que é uma sacola pra levar às feiras, entendeu? Na feira você levar aquela sacola grandona assim pra levar. E é uma sacola de nylon. Vamos fazer sacola, senão não vai dar certo não. E seu Manuel era um cara muito decidido. E quando ele colocava alguma coisa na cabeça, ele ia lá e executava. Seja lá como fosse. E ele pegou, comprou uma máquina, né, de costura, né, e começou a fazer. E fez, salvo engano, né, a Mayara pode me corrigir, ela fez 20 sacolas para testar. E Cineia foi lá na feira rapidão, vendeu as 20. Entendeu? E com isso, a partir disso foi crescendo e começou até a contratar pessoas, entendeu? Para trabalhar para ele, fazendo esse tipo de coisa que lá não existia, né? Ninguém conhecia, né? Que legal. Isso. Ele tem uma história muito bonita nesse sentido. E Mayara, ele sempre desafiava Mayara nesse sentido. Mayara disse, pai, me dê isso. Ele era um pai muito amoroso, muito presente, né? E você tinha quantos anos na época? Quando ele começou a fazer sacolas, eu devia ter uns 7, 8 anos na época. Só que depois eu comecei a trabalhar com ele. Porque como eu via ele fazendo, aí eu pedi alguma coisa pra ele fazia. Agora você vai ter que fazer riata, que era um negócio que auxiliava na sacola. E eu fazia. E aí, tava lá meu salário, né? Pequeno. Mas ele tava me ensinando ali que eu precisava, né? Trabalhar, me desafiar. Pra ganhar alguma coisa, tem que fazer Exatamente. alguma coisa. Era justamente isso, entendeu? Ele nunca dava o peixe. Ele ensinava ela a pescar, entendeu? Sempre ensinava ela a correr atrás do que ela queria. Né? E isso é uma característica dela, assim, quando a gente casou, que a gente fez esse trato, né, de
a gente eu me dedicar aos proventos da casa, né, inicialmente, e ela a educação da nossa filha e tal, que é algo fundamental pra gente, né, de extrema importância, né, ela sentia essa necessidade de trabalhar, né, mas eu tinha dito a ela, poxa, mas eu não quero que tu trabalhe para ninguém, né, que você seja CLT. Aí mas ela queria de toda forma trabalhar, e ela desenvolveu, né, dentro de casa essa oportunidade para ela, né, com esse instinto já que ela tinha de empreendedor, advinda do pai dela. E ela, como ela estava bem dizendo, né, eu abri só umas aspas aqui para você continuar, ela começou realmente na nossa casa, fazer as unhas das primas dela. E aí, quando eu olhei, eu já tava com bastante cliente. E uma amiga minha me chamou para trabalhar no espaço dela. Lá eu não fazia só unha, eu trabalhava com sobrancelha também e com cabelo, que eu tenho curso também dos dois, né, de cabelo e de sobrancelha. E ali ela me deu essa ideia, fazer um em gel. Ela disse, Mai, por que você não dá mais um passo? Por que você não faz um curso? E aí eu conversei com o Marquinhos, não tinha curso perto, eu tive que fazer um curso fora. Não existia alongamento em gel aqui em Afogados. Aqui em Afogados, não existia. Ela Tanto que eu senti muito preconceito na época. Uma das coisas do empreendedorismo é esse passo largo que você dá para trazer algo novo, né? E não tá copiando. E a gente vê que no episódio de Heraldo ele fez uma menção em relação a isso, de pessoas que não tem essa vanguarda de iniciar algo, mas fica copiando quem já iniciou, e isso termina fracassando, um lado e o outro. No caso de Mayara, ela foi buscar fora o conhecimento para aplicar aqui em Afogados, né, Mayara? Exatamente. E aí, naquela época, eu senti um pouco de preconceito, porque era novo. E aí, as pessoas, a maioria falava, mas isso dá fungo, isso vai acabar com sua unha. Só que aí, quando eu comecei a fazer a primeira, aí ela falava pra mãe dela, e via que a unha dava tudo certo, ficava linda a unha. Começou a vir muitas pessoas, e começou a clientela a crescer dali. Não, impressionante assim, bicho, porque é o seguinte, antes de Mayara, né, começar a trabalhar com esse procedimento, ela trabalhava em outros espaços. Um deles foi da minha prima, né, Kelly, e em outros lugares também. E era muito difícil, porque Lara era bem pequena, ela amamentava, e tinha dia que a gente ela não tomou mamadeira, não pegou chupeta, essas coisas. E ela chorava pra caramba por conta de Mayara. Sentindo falta, entendeu? E já teve dia de eu levar, tipo, tinha um salão lá perto de casa, que quando ela dava a hora, né, que ela começava a chorar, eu levava lá, ela amamentava e eu trazia de volta, entendeu, Lara? E são os desafios do empreendedor. São os desafios do empreendedor. Então, tinha dias de Mayara trabalhar o dia todinho, chegar às 7 horas em casa, aí tipo, R$30. Era. Tá ligado? Aí, poxa, aquilo desanimava, velho, desanimava. E ela, assim, por mais que ela não visse uma perspectiva de algo como hoje, né, assim, que é uma bênção de Deus realmente na nossa vida, ela sempre persistia. Nunca desistiu, né? Nunca desistiu. E quando ela fez esse curso, né, eu lembro, salvo engano, era 80, era R$60, né, era a unha que tu fazia na época, que tu fez, assim que tu fez o curso. R$80. R$80, não era? Ela fazia R$80 o procedimento. Que ela chegou em casa, era R$130. Ela chegou, caramba! Né? Então, assim... Foi a primeira vez que, tipo, eu ganhei R$130 e eu fiquei pensando, caramba, isso dá certo, vai dar certo. Entendeu? Então, assim, foi um salto, e olha que ela nem chegou tarde na época, ela chegou cedo, assim, poxa, que legal. É um procedimento. Porque eu levava esse tempo, tipo, pra ganhar esse dinheiro, tipo, o dia inteiro. E aí, daqui a pouco, eu tava levando 2 horas pra ganhar o dinheiro que eu ganhava o dia inteiro. Entendeu? É como se eu tivesse dado um passo a mais na minha profissão. Isso depois do curso. Depois do curso. Depois do curso. Tá vendo como é importante, né, Brandão? Conhecimento. O conhecimento é tudo. Ela não parou ali, viu que tava tendo uma clientela em casa. Tem muita gente que para aí, sabia? Não, tá bom, tá entrando um trocado aqui, eu tô conseguindo me sobressair, mas você viu o mercado, visualizou que não tinha ninguém. Então, e vale lembrar que nesse mercado de cutilagem, são muitos salões, né? Muitos. O preço não é tão grande quanto o alongamento. O alongamento.
E, além do mais, são muitos salões, apesar de que também tem muita gente fazendo unha. Mas, mesmo assim, há uma divisão da clientela. No seu caso, já há um outro espaço fazendo a mesma coisa que você? O alongamento em gel? Sim. Hoje já. Porque também no nosso espaço a gente disponibiliza de cursos. Consegui já formar, em média, 300 alunos já aí. Caramba. Outro detalhe. Não Referência. fica com o conhecimento para si. Repassa o conhecimento. Exato. E aí, é fantástico. Multiplica o talento. Isso aí é fantástico. É você não acumular, né? Não Isso. acumular o conhecimento e nem ter o egoísmo. Dizer assim, só sou eu que implantei, eu que fui fazer, eu que trouxe, então é meu. A gente tem uma frase, Brandão, que a gente sempre fala para nós mesmos, né? Como se fosse um princípio, que é conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Entendeu? Então, é desse princípio que ela começou a dar cursos, né? E vem tendo esse reconhecimento, né, no mercado. E eu fui muito criticada na época que eu comecei, porque só existia 2 ou 3 pessoas que faziam Porque você isso. Vai encher começou o a fazer mercado, essa não sei o quê, entendeu? disseminação do conhecimento. Mas aí vão pegar seus clientes, aí vão fazer isso, só que não. Eu consegui manter toda a minha clientela. Porque eu não consigo atender todas as mulheres de Afogados de Engazeira. Eu não consigo. E conseguiu abençoar tantas outras Tantas famílias, vidas. entendeu? E é o que me deixa mais feliz. Hoje eu vejo no meu Instagram o sucesso das alunas, o reconhecimento delas, né? Porque eu tenho uma aluna Tabira, Iguaraci, Carnaíba. até de São Paulo, né? Então hoje eu vejo o crescimento delas e eu fico feliz. Vocês se tornaram referência, não foi por acaso não, porque você falou uma coisa aí anterior, que a gente não, vocês não vendem lá, não fazem só as unhas, vocês vendem autoestima. Exato. Vocês melhoram a vida da pessoa. Tem gente que chega lá triste, não chega? Muito. E aí faz lá o tratamento tanto com a unha quanto com a pele, E se sente sobrancelha, bem. né? Você já percebeu assim mesmo, a pessoa sai Feliz transformada? muitas assim? vezes. Muitas vezes. Chegou mesmo. de um jeito e saiu de outro. Muitas vezes. Tá vendo? Autoestima. Então, Tem cliente que chora na mesa assim, Guilherme, conversando com ela. tá vendo? Tem gente que fala assim, Mayara, eu tava ansiosa pra fazer isso. Eu tava ansiosa pra estar aqui pra fazer a unha. Caramba, que legal. É Isso é muito uma bom. perspectiva muito legal que o empreendedor deve ter. Ele não vende uma xícara, ele vende A experiência. a experiência de tomar um café naquela xícara, né? Tomar um café quente, um café com leite. Você vende uma autoestima. Você trabalha com mudança de pensamento, de sentimento, E de Exatamente. comportamento, de né? comportamento. Porque essas alunas de Mayara, como ela falou no feedback, ela recebe o quê? Uns alunos agradecidos pelo que ela fez. Não é simplesmente porque Mayara passou conhecimento, mas com certeza alguém já chegou nessas pessoas e da forma como Mayara recebeu uma carga negativa de pessoas dizendo não faz isso, vai dividir contigo e tal e tal. Essas pessoas devem também ter recebido algum tipo de carga negativa para investir contra Mayara. Mas elas se mantiveram, né, assim, digamos, sendo leal a mestre que ensinou aquela profissão e como ganhar e como viver a vida. Ela se torna, na fantástico. verdade, uma autoridade, né? Ela se torna uma autoridade, uma referência e uma autoridade naquilo que ela faz. Eu não sabia que a tua irmã tão dedicada. Tá vendo? Por isso que eu acho tão fantástico esse programa, sabe? Porque você conhece as pessoas aqui de uma forma diferente, cara. De uma forma como você jamais conheceria. No nosso caso aqui, quando você compartilhou a sua história com a gente, você, Isabela, compartilhou a sua história com a gente, Brandão e Fábio, cara, vocês abriram realmente o coração de vocês, entendeu? Vai vindo aqueles insights, né? Isso, Mudança Tudo de que a gente pensamento. passou, né? E acaba que a gente se torna mais íntimo, entendeu? Apesar da gente estar junto sempre todos os dias, né? Além do mais, vocês contando essa história, pode ter certeza, haverá crescimento nisso. Verdade. Porque não há algo que impeça de vocês falarem o que realmente aconteceu na vida de vocês. Entende? Não há nada que te prenda. Ou seja, tem pessoas que crescem na vida, mas não conta tudo. É verdade. Não conta tudo, porque em algum momento ele usou de alguma trucagem. Entende? Ele usou de máscara. E aí ele não pode contar isso para todo mundo. Isso, Ele se envergonha daquele fato. Eu cresci, mas eu fiz isso para poder crescer. No caso de vocês,
vocês têm o coração aberto para compartilhar o que realmente aconteceu. Verdade. Né? E isso faz com que, faz com que vocês cresçam. De forma que limpa, né? as pessoas, ao ver esse programa, vão perceber, né, a atitude de vocês em relação à vida, em relação à questão de finanças, porque se houvesse aí ganância e egoísmo, certamente não se passaria o conhecimento. Mas esse pensamento assim de vocês, que vocês têm hoje, já tinha no início ou surgiu depois? Esse pensamento de que eu preciso ajudar pessoas e não é só isso que eu faço. Eu melhoro a autoestima dela. Eu melhoro o sentimento que ela tem. Você vai vivendo isso, né? Todos os dias você vai vivendo. Você vai vendo. Tanto em cliente quanto em aluna. Porque você muda, né? A vida da aluna, principalmente. Porque ali no curso, eu ganho uma amiga, claro. E também ganho, tipo assim, a gratidão dela. Eu vejo o crescimento dela. Eu vejo ela dizer assim, Mayara, eu tô conseguindo agora meu carro. Eu tô conseguindo minha moto. Caramba. Muito legal, muito bom. legal. E a independência, né, em si. E assim, eu sei que tá no começo do podcast, né, mas eu vou contar os segredos do nosso sucesso aqui, olhando pra câmera. Sabe qual é o segredo do nosso sucesso, Guilherme e Celso? No segredo do nosso sucesso é Deus, cara. Acima de tudo. Cara, o agir de Deus na nossa vida é sobrenatural. Sabe, teve um episódio quando o Mayara trabalhava aqui próximo à feira e tal, e a gente conseguiu comprar a nossa casa, e a gente tava passando um momento difícil financeiramente na empresa, né? E eu disse, vamos lá pra casa? Vamos fazer lá em casa. Eu disse, mas garagem e tal, não sei o quê. Eu disse, não, mas lá não vai ser a garagem. Vai ser a nossa empresa. Vai ser o seu espaço, você vai trabalhar lá. E ela ficou assim, resistindo. Ela resistiu bastante, foi, Mar? Muito. Ela resistiu bastante. E, como sempre, né, nós pautamos as nossas decisões, né, através da palavra, né, através de Deus, né? E Deus falou pra ela, eu vou deixar você falar nessa parte. O que foi que Deus falou pra você, amor, quando você perguntou? Que ele faria de um deserto um oásis. E foi mesmo. Foi um lugar que eu mais cresci, a garagem da minha casa. O lugar onde ela mais foi abençoada. Mais honrada, né? Nós fomos mais próximos, foi dentro da nossa casa. Cara, ela deu um boom de cliente, assim, sabe? Deu um boom. Aqui, quando ela trabalhava aqui, ela ainda tinha alguns horários vagos. Tinha uma cliente de manhã, outra à noite. Às vezes não tinha ninguém. Às vezes não tinha ninguém. Mas quando ela subiu lá pra casa, bicho, foi algo avassalador, sabe? Ela, tipo, trabalhava até 9 horas da noite em casa. E, né, a gente falava sobre a questão do prêmio, né, de melhores do ano e tal. E uma coisa bem, bem íntima nossa, assim, ela dizia, eu não vou ganhar o melhor Joana aqui na nossa garagem. Você vê como é, né? Nós, seres humanos, somos incrédulos. Né? Somos incrédulos. Porque Deus disse, né? Deus liberou a promessa, liberou a palavra. E Deus não é homem para que minta, né? E eu falava pra Deus, eu dizia, Deus, como é que eu vou ganhar esse prêmio se eu trabalho na garagem da minha casa, num bairro longe? Não vou ganhar. Porque ela tinha uma teoria... Ela tem uma teoria assim, que o local é que fazia Hoje eu não tenho mais o nessa profissional, teoria. né? Só que o profissional é que faz o local. Isso. Exato. Porque Mayara foi pra lá e todas as clientes foram até ela e muito mais, né? E o ticket das clientes de Mayara, né, começou a aumentar, né? Então você tira por aí, não somos nós, é Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Com a administração, com atualização, né, dos procedimentos e tal, mas Deus era quem mandava, né? E no dia da premiação, Mayara não tava, assim, já tinha desacreditado, não tava nem acompanhando. E como foi o que você recebeu a notícia, o primeiro? Começou muita gente a me ligar, né? Muitas pessoas me ligando, dizendo que eu tinha ganhado, e ali eu não via nada, eu só via assim... a resposta de Deus. Deus falando pra mim. E eu posso fazer o quê? Tudo que eu quiser fazer, né, na sua vida. Exatamente. Senti mesmo. Tem uma passagem que você falou aí, tem uma passagem bíblica que Jesus disse assim, vocês estão emocionados, isso é bom. Legal porque emociona muita gente também que tá vivendo uma dificuldade, né, um momento difícil.
tomada de decisão, porque você recuou, né? Vocês estavam num ponto e recuaram, foram para a garagem de casa, e Deus honrou. E aí Marquinhos falou um negócio que não é o ponto que faz o profissional, é o profissional que faz o ponto. Jesus disse assim, uma passagem bíblica, ele dizendo assim que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Jesus falou isso. Uhum. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Quem era Jesus? Poxa, Jesus é o Salvador. E ele dizendo isso, a autoridade, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, ele estava dizendo exatamente isso. Que se Deus não quiser, ninguém vem a mim. Exatamente. Mesmo eu sendo filho, o Rei dos Reis. Né? Mas todas as pessoas que estão vindo a mim, eles vêm porque Deus manda. Uou. Amém. Legal, né? Lindo. Eu lembrei Demais, disso. demais, demais. Então Deus mandou, honrou e fez do deserto. Um oásis. Nossa. Que legal. Massa isso, né, Vano? Mas vamos voltar para Marquinhos. Depois a gente volta a falar com o Maiara. Ele ficou só no pulo do gato. Marquinhos é o administrador. Mas somos nós, exatamente, né? Eu fico nos bastidores, né? Com ela, ajudando ela a tomar as decisões mais importantes, né? É um desafio, né? Maiara, ela é a cara do espaço, né? Ela que trouxe o procedimento, né? Para que inovou toda essa situação, mas existe uma parte por trás que precisa ser, né, guiada, senão, né, as coisas desandam, né? Precisa de uma segurança, né? Exatamente. Agora, fala da banda que você tocava, você e o Allen. Você era roqueiro. Roqueiro Mas, sem tatuagem, roqueiro sem fumar maconha. Era roqueiro sem Que bom, tatuagem, né? eu Deixava dele preparado sem pra mim. fumar maconha. Isso aí era... foi um momento, né, que passou um momento muito bom, assim, que me proporcionou experiências, né? Eu viajei junto com o Ali, todos os estados aqui do Nordeste, né? A gente conheceu todos os estados, conheceu vários lugares, mas... Vocês eram famosos. Cara, de uma certa proporção, sim. De uma certa proporção, sim. Apesar de nós sermos aqui de Afogados, o nosso maior reconhecimento como banda vinha de Garanhuns, entendeu? Quando a gente fazia shows lá, bota uma foto aí, Wally, na edição. Quando a gente fazia shows lá, a galera comparecia em peso e tal, tudo aquelas coisas. Mas foi um momento bem legal, assim, a gente viajou bastante, né? Legal pra mim, né? Uma experiência, né? Isso, porque quando eu viajava, eu ia com uma parte, né? Mas minha outra metade ficava em casa. Porque eu sentia muito em deixar minha esposa, minha filha, né, sozinha em casa. Passava 3, 4 dias fora. E todas as vezes que eu chegava... Caramba, minha outra metade. Eu até fiquei apaixonado. Todas as vezes que eu chegava em casa, Lara tava diferente já. Já tinha aprendido uma coisa nova. E era uma coisa que eu priorizava muito. Assim, eu não queria perder momentos com Lara. Eu queria ver cada coisa. Eu queria estar presente no primeiro passo. Eu queria estar presente na primeira palavra. Quer dizer, nessa época aí ela também já era manicure? Já... Não, nessa época Tava não. Começando. Demorou um pouco até... É porque tem toda uma história, né, por trás, a nossa história em si. A gente casou, teve uma parte que eu fazia parte da banda, mas a gente namorava, né? Aí depois a gente veio a casar e depois é que ela começou a trabalhar, né, nesse sentido aí. Mas a gente tinha esse empreendimento aí, né, Rolly? Como era o nome da banda, né? Era No Clear. Tem até um clipe. Celso Brandão tá aprendendo a falar inglês aqui no podcast. Daqui a pouco o meu vocabulário é todo em inglês. Embora eu não saiba o que significa, né? I don't speak English. E como foi que Deus entrou na vida de vocês? Cara, nós casamos, né? Casamos muito, muito novos, né? Tivemos Lara. E é um desafio para 2 jovens, né? Eu tinha 21, ela tinha 18. E 2 jovens com criações totalmente diferentes, dentro de uma casa, sem maturidade, sem um mentor, uma mentora, né? Um discipulado, né? Para nos guiar. E com 1 ano assim, de casado, a gente tava Mal. muito mal, né? Muito mal mesmo. É aquele primeiro ano.
Isso. Aquele ano Que a gente conhece, né? As coisas mais difíceis de outra pessoa. Pra você ter ideia, Maiara, a gente brigava porque Maiara apertava a pasta no meio, entendeu? Eu ajeitava besteira, né? a pasta bem direitinho assim, quando eu chegava lá, ela apertava no meio, Brandão, pra colocar assim. Aí a gente tinha esses atritos, entendeu? Foi aí... E tu não baixava a tampa do banheiro, né? Por aí, essas coisas aí, né? Vai. Por aí, essas coisas. Aí Aí meu irmão me convidou pra conhecer a igreja dele. Eu tinha uma resistência muito grande nesse sentido, né? Eu falava pra ela que não iria, brigava com ele, que tinha atrito. Só que um dia a gente decidiu ir. E nesse dia a gente foi a uma célula. Né? Por acaso mesmo. Foi uma célula. Por quê? Eu decidi ir. Porque meu irmão passou um dia todo trabalhando lá em casa, ajeitando a fiação, não sei o que e tal. Quando chegou no final do dia, o bicho, poxa, velho, obrigado, cara. Aí ele, nada, pô, não, sem problema. Só que agora eu queria pedir uma coisa a tu. Eu disse, o quê, pô? Vamos passar hoje? Eita. Aí não tinha como eu dizer não, né, cara? O pagamento é esse. Vamos passar ela hoje. Aí a gente foi. E nesse mesmo dia, né, houve o apelo, a gente perguntou se nós queríamos aceitar Jesus, nós aceitamos. Foi genuíno, foi ao mesmo tempo, foi sem será, né? Nós dois, assim, aceitamos, sem combinar, sem conversar. Sem nada. pressão. Sem pressão, sem nada. E foi algo tão natural que nós fazíamos questão de ir para a célula, para a igreja e tal, e realmente se aprofundar. E a partir daí, lógico que as coisas não mudaram do dia para a noite, né? As coisas foram sendo trabalhadas, foram sendo lapidadas. A gente foi dando um espaço para Deus entrar na nossa vida. Se tinha algo que eu discutia com Maiara, porque era o meu orgulho, o meu eu que falava mais alto, aí quando Deus entrou, Deus era quem falava por mim, né? Eu não tinha mais essa imposição, essa necessidade de eu impor algo para Maiara fazer ou deixar de fazer algo. Era Deus que trabalhava em mim e nela. Como nós estávamos juntos, ela dava um passo para trás, eu dava um passo para trás, né? E aí foi onde a gente foi construindo algo genuíno, puro, onde nós fomos construindo o nosso amor. Porque até então era só paixão. Lembra que Heraldo falou isso? Lembro. E é nítido, cara, é nítido. Quando a paixão acaba, né? Aí é onde aquela frase que diz assim, é onde você divide os homens dos meninos, né? É verdade. Né? Você divide os homens dos meninos, porque você tem que decidir amar ou aprender a amar a pessoa. Porque a partir do momento que eu entrei numa casa junto com Maiara, eu passei a ver, a aprender e a enxergar todos os defeitos dela. Coisas que quando a gente não namorava, a gente não via. Né? Teve um dia que eu cheguei na casa dela de repente, assim, pra buscar ela tava na sala com o cabelo todo assim, tá ligado? Ajeitando ela. Saiu correndo assim dentro do quarto com vergonha, Foi né? mesmo. E essas coisas no casamento, elas se tornam frequentes. Né? Vocês se tornam realmente um. Assim como a palavra diz, né? Que a gente deixa nossos pais, né? E se tornamos um. Só. Então, foi toda uma construção, foi todo um processo, foi toda uma renúncia para poder a gente chegar até hoje. E até hoje né? Mas Maiara continua apertando a pasta no meio. Continua. E tu nem tá aí. Deus entrou, né, cara? Ele tem que Deus perdoar entrou, agora. É isso aí. Tá vendo aí, velho? Legal Mudou. isso. E aí vocês saíram, Deus entrou na vida de vocês. Maiara já estava... Vamos passar da parte quando ela teve o sucesso na garagem. Quando saiu de lá? Se tornou pequena a garagem, porque eu já tinha minha irmã, já tinha uma moça que trabalhava comigo pra me ajudar. E aí tava ficando muito apertado. Aí a gente decidiu ir pra um lugar maior e colocar outros procedimentos também no espaço que a gente sentiu necessidade. Eu conheço vocês há algum tempo, né? Eu vejo um pouco... A gente conhece, né? Só somos de perto. Eu não conheço, não. Eu tô conhecendo agora. Fazer uma blindagem na sua unha. Acabar de ser um mês inteiro, bem chique. E aí a gente vê alguns percalços, né? Teve um momento que vocês perderam um ponto, né? Foi. Acho que depois eu passei por isso também, por isso que eu tô perguntando. Porque tem esses percalços aí, esses altos e baixos na vida do empreendedor, e é aí, vou usar essa frase que você falou, é onde se divide, né? Homem
de meninos, né? Pessoas que estão ali para fazer o negócio, pessoas que desistem na primeira dificuldade. E aí você saiu da garagem de casa, foi para um ponto que eu lembro, acho que um ponto bem estruturado. Super estruturado. Né? Eu lembro ali, muito bonito mesmo o espaço. E saiu desse ponto aí porque, de repente pediram. Como foi isso? E aí, de repente pediram, era naquela época que tava fechando, feche e não feche comércio, e de repente o cara Mas disse... conta um pouco antes, porque a gente decidiu sair, né, da garagem e tal, decidiu sair da garagem, aí veio pra cá, pra Manuel Borba, não foi? E da Manuel Borba apareceu esse ponto, e a gente foi pra lá. Ah, veio pra Manuel Borba antes? Isso, a gente passou mesmo? 2 meses, não foi? 2 meses aqui, não foi? 2 meses. A gente passou 2 meses aqui e a gente foi pra lá. E quando tava lá com quantos meses chegou a pandemia? Acho que foi 1 mês, já era pandemia. A gente tava lá, espaço top e tal, a gente tudo feliz, tudo mais, aí pandemia. Fechou Peraí, tudo. antes de vocês contar isso aí, deixa eu fazer um merchan bem rapidinho aqui, né? Esse podcast tem uma parceria do Ponte do Açaí, que é o melhor açaí da região, que fica ali localizado na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, número 381, e também a segunda loja na Avenida Rio Branco, número 187. E também tem a parceria de Salvador Implantes, tá? Que fica localizada onde, Celso Brandão? Na Praça Padre Carlos Cotar, número 62. Melhor implantodontista da região. Precisou de fazer implante ou qualquer procedimento também, mas especialista em implantes, você pode procurar Salvador Implantes e fazer lá o seu implante. Isso aí. Tem outro detalhe. Top. O Ali Filmes. O Ali Filmes. O cara tá trabalhando uma sumidade. Você que quiser um trabalho bem feito, inauguração de loja, casamento, podcast, o que for, pode chamar o Ali que eu garanto o serviço. Se não prestar, eu pago. Vixe, é isso aí. Garantiu, Boa, Chama lá. Agora também curte o nosso canal, compartilha, comenta, deixa seu comentário. O que é que você está achando da história dessas celebridades hoje, Marquinhos e Maiara? Esse espaço maravilhoso, que é o espaço que é referência na nossa região. Então, o que é que você está achando? O que é que você está achando da história? Curte, porque o algoritmo do YouTube ele vai ter um alcance maior. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Tá bom? Voltando aí a Manuel Borba. Saindo daqui, foram para lá, para aquele espaço maravilhoso. Ali é a Diomedes Gomes, né? Isso, Diomedes. Lá era separado em salas, tava dando tudo super certo. E aí, de repente, veio aquela parte da pandemia que ficou fecha, o comércio não fecha. E aí ele precisou, né? O dono de lá precisou do ponto, porque já não tava mais conseguindo. O outro ponto, parece que pediram também dele. Mas lá em aí vocês. Recife. Peraí, só um pouquinho. Ela tá acelerada. Aí vocês fizeram um investimento arretado ali também, não foi? Fizemos sim. E aí veio a pandemia. Bum. E isso E como foi isso? Cara, é como você bem falou, né? É um desafio. Você vê assim que você tem tudo formado na sua cabeça. Você tem todo um plano traçado. Já sabe o que você vai fazer e de repente não sabe mais nada. não sabe mais nada. Entendeu? E você... Planejar tudo. É aquele negócio, né? Tomar decisões, né? E tomar decisões difíceis que vão surtir efeitos e muitos deles negativos, né? Porque você tem um lugar. Você já tem uma clientela formada lá. Você já tem uma estrutura, né? E do nada você perde isso. E esse segmento foi muito abalado, né? Esse segmento de beleza, ou não? Na pandemia? Na pandemia? Não foi abalado. É porque tinha o procedimento 007. A gente criou esse procedimento 007 na pandemia. Não, assim, a gente passou 2 meses com o espaço fechado. A gente não trabalhou. Na época que fechou tudo, a gente fechou também. Caramba. Foi. Com investimento alto. E assim, unhas de gel, ela precisa de manutenção. O que aconteceu com a cliente? Todo mundo perdeu Sem as unhas. manutenção. Perdeu tudo, né? Meu Deus. Teve que aplicar tudo de novo. Todas as meninas eu apliquei novamente. Teve umas que ficaram uns 2 meses lá com a unha. Mas teve outras que não, porque A é 30 grande maioria, dias. né? A grande maioria ainda preservou lá a unha. E aí foi muito difícil quando voltou, porque era muita coisa pra fazer, atender. Enfim. Mas assim, eu hoje, quando eu olho pro que aconteceu desse pedido do ponto, eu vejo Deus também, porque
a gente ficou mais ou menos 1 mês e meio procurando um ponto e não achava um ponto. E agora Fomos em perguntava vários pra lugares, todo mundo. E não tinha. E não conseguiu o ponto. E aí, o ponto que a gente tá hoje era ali, né? É ali na Rua do Cônego. E ninguém queria alugar esse ponto. Porque falava, não, porque o ponto é muito isso, o ponto é muito aquilo. E colocavam defeitos. Todo mundo que falou quente, comigo... o sol à tarde. Exatamente. É muito ruim o ponto. Lembrei de Dona Ilma agora também. É. Um abraço, Dona Ilma. E aí, não tinha uma pessoa que me dissesse assim... Mayara, aluga esse ponto. Além de Marquinhos e minha irmã. Não tinha ninguém que me aconselhasse. Perguntei com outras pessoas que trabalhavam lá. Disseram que realmente o ponto não era legal Você e vai tal. buscando segurança, né, E das aí pessoas. você fica... Mas... E Deus... E eu perguntava a Deus e ele dizia, esse é o ponto. E eu dizia, mas Deus, o pessoal tá dizendo tal e não sei o quê. E ele falou pra mim, eu vou fazer da vergonha que as pessoas, tipo assim, como se ele dissesse assim... Pra ninguém prestou, mas pra você vai dar certo, sabe? Caramba. E aí, a gente foi pro ponto. Meu Deus, o ponto é bênção demais, o ponto, né, amor? O ponto Exatamente. só cresce, as pessoas que são nossas parceiras também só crescem no ponto, né? Então, a gente vê o cuidado de Deus. E um ponto bem melhor, assim. No caso, entra aquela frase, o profissional fez o ponto, né? É isso que Mais uma vez. eu repito pra ela sempre, né? É onde ela chega. Mayara tem uma energia fantástica, sabe? Assim, eu sou suspeito a falar. Né? Mas aonde ela chega, ela transforma o ambiente, né? Com o carisma dela, com a transparência, a humildade. E ela conquista as clientes. Acaba sendo, apesar do talento que ela tem, né? Extraordinário em fazer unhas, acaba se tornando secundário. Tem esse outro talento, Porque, tem esse outro dom, né? é, Talento, não. Eu acho que eu pagaria pra ficar também do lado dela, conversando com ela. É. Vai, diga assim, bichinho bonito. Legal, isso Brandão, o que é que tu tá achando dessa história, cara? Rapaz, fantástico. Eu não conhecia, não disse a você que eu não conhecia. Eu disse hoje, lá conversando com vocês, quem vai ser entrevistado de hoje? Aí alguém achando que eu tava brincando, né? Falou, Marquinhos, pelo que eu sei, Mayara, tal. Eu não conheço. Aí você bota lá uma risada, o Fábio fica tirando de tempo. Eu não conheço. Aí, tô conhecendo agora. Agora sim eu tô conhecendo, que de fato a gente convive, né? Marquinhos tá aqui com a gente, Mayara convive com a gente. Agora, em termos profissionais, a gente não conversa. Uhum. Né? E no que se trata da nossa vida profissional, praticamente não fala sobre isso. A gente tá falando agora. Mas antes não, a gente mais dá risada, conta a história. Fala Você sobre o diverte. camarão. Conta a história dos outros, né? Falar sobre camarão. Por aí vai. Mas, assim, sobre, né, o que cada um faz, a gente conversa muito pouco sobre isso, né? E aí, quando conversa sobre isso, é fazer uma consulta. Eu tô precisando fazer isso e tal, né? Para ouvir uma palavra e tal. Mas, na verdade, eu tô conhecendo agora. E você? Já conhecia um pouco da história, a gente né? conversa demais. Já Um tem uns pouquinho. cuscuz aí, né? Vários cuscuz, né? Com com charque. Eu nunca comi cuscuz com ovo, não, com vocês, não. Com vocês, não. Ô, Mayara e Marquinhos, vocês têm um acordo assim entre você, quem é o administrador, quem não é? Ele lida melhor com as finanças, então ele, desde o começo, sempre foi administrador e sempre foi aquele que mais me incentivou. Faz curso, você tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali na unha, porque eu dizia, amor, olha essa unha que eu admiro e tal. De alguém que eu admirava no Instagram. E ele dizia, e via os pontos, e ele enxergava também junto comigo, né, amor? Isso, e é engraçado, Guilherme, porque isso ela me influenciou tanto nisso, assim me incentivou tanto pra mim aprender esses detalhes, que eu chegava assim nas unhas das mulheres, assim, que eu tinha intimidade, né, no caso, um exemplo, minha patroa chegava assim e tal, aí dizia, que esmalte bonito, né, e o cara ficava olhando assim meio estranho pra mim, tá ligado? Cara, eu chego, se um homem me elogiando meu esmalte aqui, tá ligado? Depois, então, vou parar com isso, tá ficando meio estranho, entendeu? Mas assim, é tudo através dela, porque ela sempre me consultava, me perguntava, né, o que eu achava por isso e tal. Que ficou natural, né?
Exatamente. Mas o desafio maior em si pra gente é através da administração, né, das finanças, como ela bem falou. É algo que demanda muito esforço, né? Muita capacitação, muito buscar conhecimentos, porque os desafios são esses, né? Igual você bem falou, teve um investimento lá inicial, né, do espaço, e do nada o cara vai e pede. A gente faz um projeto, contrata profissional, cria toda uma estrutura, pensa todo um molde para aquele local ali, e acaba que não funcionou, né? Esse novo ponto, foi preciso fazer nova reforma? Sim, tudo. Todos os móveis foram refeitos. Tudo. A gente estruturou o espaço, mandou pintar, criou o projeto aqui com nossa amiga Abigail. A gente, todo podcast tá fazendo um mexer aqui pra Abigail. Ela sempre tá com a gente mesmo, a Abigail. Sempre nos ajuda, né? Exatamente. E aí fizeram um novo investimento lá. Exatamente. E grande, né? Porque lá, assim, como é um espaço bem maior, os móveis, os quais a gente usava lá no antigo espaço, não ia ficar desproporcional, né? E pro projeto em si não se adequava, não se enquadrava. E a gente teve que mandar fazer todos os móveis, né? Toda a decoração, tudo. Praticamente só aproveitou a tua cadeira, não foi? Só aproveitou Maiara e a irmã dela. Exatamente. Mas aí... Né, foi sem reforma. A mudança foi só esmalte e os móveis já estavam tudo lá já. Foi bom. Aí nesse acordo é muito importante isso, porque tem que ter um acordo entre os dois, saber quem administra melhor. No meu caso lá é minha esposa, né? Eu não sou muito administrador, não. Eu faço investimento, né? Eu sou da parte de investimento, de investir e tal, de procurar bons investimentos. Tal. Isso. Mas ela que administra. E aí, pensando nisso aí, tem algum desacordo? Às vezes não quer comprar. Não, eu não quero comprar isso, quero comprar aquilo, mas ela às vezes quer comprar e você não deixa, ou você é muito... É isso aí, assim... Acontece isso? Com alguma frequência, alguma certa frequência, né? Muito. E ele em cima... Assim, porque assim... E ainda bem, né, que tem esse equilíbrio, porque já pensou se eu gastasse minha atenção? Existe um desafio, né, muito grande nisso aí, Guilherme. Eu louvo a Deus porque Mara é uma menina muito compreensiva também, né? Ela entende muito as coisas. Mas o ramo que ela trabalha, que é um ramo de beleza, exige muito da aparência. Ela tem que se cuidar mais, ela tem que se vestir bem, né? Verdade, eu tenho que... Né? Ela tem que ter... Tem que estar apresentável. Tem que estar apresentável. Ela tem que estar apresentável, né? Então, assim, existe um desafio, né, que eu tenho que comprar junto a isso. Tem que ter um jogo de cintura, né? Que tem que ter uma boa copy por trás ali. Vixe. Pra convencer. É mais chique, do que você viu o que ele disse? Eu comprar. Você, Mayara, não tá nem escolhendo o que vai vestir? Não. Ela é uma boa copy para convencê-la a não comprar. Sim. Entendeu? Para você, peraí. Tem uma boa lábia, né? Jogo de cintura e tal. Entendeu? Mas ela é uma menina muito compreensiva, uma mulher, né? Uma mulher muito compreensiva. E a gente cada dia mais vem melhorando nessa área. Vocês dividem assim o que é empresa, CNPJ e o que é pessoa física? Sim, porque é essencial, né? É essencial. Existe o Prolabore dela, né? Como também existe as... Posso falar que eu tenho que é um fundamental para o Prolabore, se você quiser. Falando com o administrador, né? Aumenta aí um pouquinho. Existe o Prolabore dela, né? Mas também existe... são três pessoas, né? Existe Maiara, né, que é o operacional e a cara da empresa. Existe o administrativo, que sou eu, mas também existe a empresa em si, que é outra pessoa, né? Que é a pessoa jurídica. Isso. Ela precisa de carinho, precisa de atenção. Né? Precisa de atenção porque a gente não pode matar a vaca que dá leite. Isso é muito importante o empreendedor saber, porque tem muita gente que mistura todo dinheiro que entra, toda apurada é lucro, né? Exatamente. Toda apurada é lucro, e sai gastando, compra isso, compra aquilo, compra aí, depois se pergunta por que a empresa quebrou. Exatamente. Né? Mas em algum momento aconteceu. Com certeza, poxa. Quando a pessoa vai ganhando experiência, né, com o tempo. Conversando, né, com amigos, né, que vocês, né, nos ajuda bastante com a experiência, com a história de vocês, né, e estudando também, né. Você vai fazendo um curso,
você vai buscando saber o porquê das coisas, por que está acontecendo isso, por que não acontece assim. E você vai descobrindo que existe um porquê por trás de tudo. Você olha as pessoas de sucesso, seja lá em que área for, empreendedorismo ou na vida em si, e essa pessoa tem muita sorte. Cara, a gente tá conhecendo aqui histórias fantásticas e você vê que as pessoas têm características em comuns, né? Quais são elas? Age, não espera o momento certo, eles fazem o momento certo. Criam, né, a oportunidade. Né? Não espera o cavalo passar selado, né? Não espera o cavalo passar selado. Todos eles Coragem. passaram por dificuldades. Tem medo também, mas vence com a Vão coragem. com medo mesmo, né? Eu nunca esqueço aquela frase que Guilherme falou: pega na mão do medo e leva o medo junto, né? Vai com ele. Embora. Né? Então, assim. Dá medo mesmo, né? Existe um padrão entre as pessoas de sucesso. Então, se você quer ter sucesso, você vai ter que ter esses padrões. Você vai ter que abdicar de coisas. Você não pode ter tudo. Se você está no início de um negócio, de um empreendimento, né? Como eu estudo também, muitas vezes eu tenho que abrir de mão de estar com meus amigos. Meus amigos estão, né, confraternizando ali. Poxa, eu não posso estar lá porque eu tenho um objetivo, né, por trás para mim conseguir alcançar. Isso. E de todos vocês, né, nós somos os mais novos, né? Então exige mais da gente. Isso aí não precisava comentar, não. Eu nem ligo mais. Então, exige. Ele faz questão de dizer isso. Estamos aqui em 4 gerações. É. Deixa ele. Aí começa logo por mim. Tá ali, Papai Noel. A escadinha. Aí vem descendo. Aí só escapa o Ali porque tá lá por trás. Né? Então, como eu sou o mais novo, né, tal, exige mais de mim. Exige mais abdicação de mim, né? Tomar essas decisões, de dizer não para algumas coisas. Esses não são doídos, mas são necessários. Legal. Mayara, não parou por aí. Você decidiu dar curso. Como foi isso? Como foi essa girada de chave que você estava lá, estava fazendo com o meu espaço, fazendo as unhas e tal, em gel, fazendo curso, fazendo sobrancelha. E aí você viu que tinha muita gente querendo aprender. Muitas pessoas me perguntando se eu ministrava curso, mas acho que o que virou a chavinha mesmo foi porque muitas manicures queriam vir fazer pra ver eu fazendo, pra ver se conseguia fazer sozinha. Só que não existe isso, né? Não tem como. E elas tem que pagar um preço, né? E elas tinham até medo de falar que eram manicures, porque elas tinham medo que eu não atendesse elas. E eu lembro que o nome dela é Mônica, ela falou assim: eu tenho que contar uma coisa pra você. E eu disse: o que, ela? Eu sou manicure. E eu vim aqui mais pra olhar você fazer, que eu admiro seu trabalho, eu tenho muita vontade de fazer um curso com você. E ela começou a falar, e aquilo começou a entrar mesmo assim no meu coração. E eu disse: meu Deus, eu preciso fazer isso. Caramba. E aí eu comecei. Ela foi uma das minhas primeiras alunas, Mônica. Foram 4 primeiras alunas naquela época. E eu fui muito chamada, muito criticada mesmo, assim, chamada de doida mesmo, né? Porque era uma área nova. Treinando a sua concorrência. Exato, como é que pode, né? Mas aí deu tudo certo. E assim, hoje tem muitas delas que ainda fazem as 4, né? São muito boas, graças a Deus. Tem alguma agenda aí pra abrir o curso de novo? Tem. Pode Dia falar. 9, né, agora de maio, tem o nosso curso iniciante. A gente tá com um curso online também. Pra quem não é da região e queira fazer, a gente tem um Instagram privado, um Instagram privado, e lá tem vários vídeos mostrando, né, como faz a unha, explicando passo a passo, preparação, tudo. E aí qualquer pessoa mesmo, assim, de São Paulo, qualquer pessoa da região pode fazer, se não conseguir vir. Caramba, um curso online. Exato. Praticamente. A gente está em processo de criação, né, porque esse curso é um curso para iniciantes, né, mas também para avançados. A gente está elaborando um curso online com todos os detalhes, inclusive na parte de administração também, entendeu? Com essa orientando a parte de marketing, a parte de desenvolvimento de Instagram, a parte de desenvolvimento. Então, logo vai ter esse projeto aí, né? Tô falando em primeira mão aqui. Caramba, Esse curso parabéns. de maio que vai acontecer, as pessoas pagam quanto para fazer um curso com Mayara? O curso iniciante, ele custa hoje R$300.
Aí eu ensino toda a estrutura, toda a preparação, como você, tipo, aplica o gel, faz a fibra de vidro, que é outra técnica que envolve no curso, o molde também, são 3 técnicas que é apresentada no curso, e alguns encapsulados, que é algumas artes que coloca na unha. Tudo isso você aprende com R$300. Uhum. É um dia só de curso, são 8 horas de curso, você já sai certificado, porque o curso é teórico e prático. Eu passo toda a estratégia, todo o passo a passo e a aluna executa. Executa na outra aluna. Ou Cada uma faz na sua. própria mão. Ou na própria mão, ou em um modelo. Caramba. Mayara, como é que a gente chama esse profissional que aplica unha? Nail Design. Nail Design. Como? Nail Design. Design. Nail Nail Design. Design. Nail Design, o que mais no currículo? Como assim? Nos seus cursos, são quantos cursos que você tem como Porque eu profissional? Como profissional, você é Nail Design. Sou instrutora, né? Que eu faço toda a instrução do curso iniciante, avançado. E hoje também a gente tem no Nail Arts, que são artes que a gente coloca dentro do gel, e aí fica lá por um mês inteiro. Não né? borra. Não borra. E também um diferencial que a gente tem, puxando um pouquinho, é que as unhas das pessoas, eu acho, né, que foi resolver um problema, que a unha ela durava 3 dias e já começava a descascar, né? Hoje ela passa o mês inteiro e ela não descasca. Caramba. Entendeu? Aí deu tudo Esse certo. descascar que você tá falando é o esmalte largado. Saindo. Ah. Exatamente. Eu acho que Hoje não sai mais. Os homens frequentam seu espaço? Tem homem que vai fazer blindagem, que é pra ficar só com base o mês inteiro, com a unha brilhosinha. Legal. E outra coisa que ele perguntou e eu acabei sem responder. Hoje eu tenho mais de 15 cursos na área. Tanto tenho de instrutora como de nail design, né? Como de nail art, mas todos dentro da área. É uma autoridade mesmo. Agora, eu perguntei isso porque ia fazer uma pergunta. Como é que você faz para conciliar com todas essas profissões, ainda sendo esposa, mãe e tudo isso? Como é que faz? Eu tenho o meu maior incentivador, né? Que é o meu esposo. E ele me ajuda, me auxilia, me dá suporte, ora Broncas. comigo, briga comigo. Enfim, acho que o apoio da família é tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E aí você consegue, porque você tem uma parceria boa, e você consegue administrar o filho, administrar casamento, administrar tudo. E administrar o espaço. Isso é de extrema importância, né? Isso é o nosso pilar, né? A gente sempre conversa sobre isso, sabe? Às vezes tem as DR de madrugada. A gente sempre traz a nossa atenção a respeito disso, porque às vezes Mayara chega tarde do salão, aí eu tô estudando, aí quando eu termino de estudar ela tá dormindo, aí entendeu? Então a gente sempre tenta ter essa atenção para não perder a nossa essência, entendeu? De estar o nosso momento junto, de ter o nosso momento com nossa filha, momentos de qualidade, momentos realmente presentes ali, não é? 100% ali. 100% ali, entendeu? Então a gente toma total cuidado em cima disso. Isso é um grande desafio para quem é empreendedor, sabia? Você ter tempo de qualidade, né? Tempo de com qualidade. a família, com o casal. E vocês estão embarcados, estão juntos num barco só aí, né? Exatamente. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o maior desafio de vocês aí? O maior desafio nessa jornada, qual foi o maior desafio de vocês? Cara, eu acho que o maior desafio é justamente... você pode ter a sua visão, amor. A minha visão, acho que o maior desafio é justamente esse. Essa pergunta que você fez. Conciliar empreendimento com família, né, com estudos, né? Então é um desafio. Esse é um desafio que nós temos diariamente. E se a gente não tá com os nossos olhos fitados nisso, a gente acaba sendo engolido pelo empreendimento, né? A gente tem que controlar sempre bem isso. Boa. Também acredito nisso. O maior desafio é esse também. E aí, Brandão? Quer fazer uma pergunta? Rapaz, eu tô aqui pasmo com tanta coisa boa que a gente tá ouvindo, e eu acredito que as pessoas que vão acompanhar, que estão acompanhando, vão crescer com a história de vocês. E sem brincadeira mesmo, eu não conhecia esse lado, sabia que vocês trabalhavam, como trabalhavam, mas não sabia assim de pormenores, né, de como a empresa de vocês funcionava de fato.
E aí a gente vê que na verdade, o desejo de vencer, o desejo de crescer, né, tá na alma de vocês, está no coração, e esse crescimento tem buscado também em Deus. Há uma palavra que diz assim que é melhor 2 do que um. Melhor dois Porque que um cai e o outro ajuda a levantar. Verdade. Isso tem sido uma prática na vida de vocês? Como é? Eu não entendi a pergunta. Nós sermos um. É melhor ser 2 do que um. Ah, com certeza, Brandão. Com Tem certeza. sido uma prática? Com certeza, né? Eu acredito assim. Né? A gente pulou muita coisa, né, da nossa história, mas nós somos de uma família que tem origem bem humilde, né? E graças a Deus a gente tem muito caminho a trilhar, mas a gente já rompeu assim, num padrão financeiro da nossa família, da minha família, entendeu? Hoje a gente tem uma condição, graças a Deus, que minha mãe, quando criança, quando adolescente, quando adulta, ela teve um momento muito difícil, né? E graças a Deus hoje eu tenho 31 anos, tenho uma condição que da época bem melhor, entendeu? Eu posso proporcionar uma vida bem melhor para minha família, para minha esposa. Então, assim, eu tenho certeza, Brandão, que eu só consegui, né? Nós só conseguimos isso porque eu tenho ela do meu lado, né? Porque nós somos um, como você bem disse, né? E se não fosse ela na minha vida, talvez eu, sei lá, não sei, não imagino. Tava tatuado. Acho que não. Uma das últimas perguntas também, tá chegando no final do nosso podcast. Passa rápido, né? Demais. Muito rápido. O que é que vocês fariam diferente do que vocês fizeram? O que vocês fariam assim, nessa trajetória toda, nessa história de vocês? O que é que vocês olham para lá, para trás, e vocês dizem assim, poxa, isso aqui eu faria diferente, eu faria assim, 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 eu mudaria isso? Eu acho que os nossos erros nos lapidaram muito, né? Então hoje eu creio que, claro que a pessoa tem várias coisas que faria diferente, mas... Isso é um conselho assim, vai ser um conselho muito importante para quem está nos assistindo. Isso. Que tem muita gente que vai errar, né? E vai desistir. E exatamente nisso que você vai dizer. Porque, pronto, muitos erros acontecem na vida do empreendedor por conta disso, porque não tem essa parceria, né, no casal, não tem essa maturidade de sentar e conversar e chegar a um consenso, né, um denominador comum. E vocês têm essa maturidade, né? Dividir, não, você administra porque ele lidar melhor com as finanças. E eu faço isso, então isso é muito, muito legal, isso é fantástico. Para muita gente mesmo. Pra gente às vezes é pouco, isso soa pouco demais, né? Isso. Mas o nosso pouco é muito para muita gente, né? Então aí, isso aí que você já falou, a história de vocês já é fantástica. Mas tem algo que ficou para trás e que você, assim... não que não serviu de experiência, mas que você faria diferente porque isso resultou nisso. Eu acho que no meu caso, né, falo por mim, eu teria ouvido mais ele. Eu tomei muitas decisões sozinhas e o Senhor falava sempre, alinhe o coração de vocês dois, alinhe. E eu não conseguia enxergar, né? Eu fui criada em uma família, minha mãe sempre falou que eu precisava ser independente, eu não precisava respeitar marido, enfim, e o melhor emprego que eu poderia, o melhor casamento era um bom emprego, era o que ela falava, então... Ela era frustrada, vamos dizer assim. Né? Exato, eu não conseguia enxergar nele isso, e aí Deus me fez enxergar. E eu acho que isso é algo que eu mudaria, teria escutado mais ele, teria tomado decisões mais junto. Caramba. Boa, fantástico. O que é que vocês imaginam agora para o futuro, em termos de empreendimento? Qual é o sonho? Topou ou tem mais alguns degraus para subir? A gente tem vontade de fazer outras filiais, né, na região, principalmente para curso, se Deus quiser. E também a gente tem uma ideia, né, que está saindo do papel. Digitalizar. O futuro é isso, é digitalizar as coisas porque ele... tem mais escala. É o que vocês já comentaram aí também. Dá mais escalabilidade, né?
Então, mas eu acho que eu até falei demais. Mas é legal isso, cara. Não, né? acho que muito fantástico vocês falaram aí. E a visão, né? Vocês têm uma visão, você percebe isso. Exatamente. Então o futuro, como eu falei, né? Assim, eu tenho mais vantagem, né? Que eu tô andando com pessoas que já chegaram em seus objetivos, já criaram novos objetivos, né? E então eu tenho essa oportunidade de ter esse know-how, essa experiência com pessoas que já têm um know-how a oferecer, né? Então uma das coisas que eu converso muito com ela, que incentivo bastante ela, é digitalizar o nosso negócio, né? Tirar ela do braçal e colocar ela mais no digital, entendeu? Quero trabalhar muito isso nela. Mayra, quando você fala em crescimento regional, estadual, seria franquias? Isso. Franquias. Franquia do espaço. Aí você ministrava esses cursos e ali abria aquela franquia e o espaço teria o mesmo nome do seu espaço. Exato. Uhum. Espaço Maia Amorim. Legal. Pessoal, é um prazer ter vocês aqui. A gente está na reta final do nosso podcast. Celso vai fazer só uma pergunta, a última, e eu vou fazer uma também. Mas antes de fazer logo a minha, Celso, você formata a sua aí. Eu vejo vocês como um exemplo, né, de pessoas, de casal, de pais. A gente já se conhece há um bom tempo também. E aí eu vejo um exemplo também em vocês de parceria, né? Vocês expressam Jesus na vida de vocês, isso é muito importante, né? Tem o brilho de Cristo, a luz de Deus em vocês. Quem vê, né, de fora, a gente não consegue se enxergar, né? A gente não consegue olhar pra gente, mas quem vê de fora vocês passam uma energia muito boa, né? Eu acho que quem conhece vocês estão assistindo também vão concordar, vocês passam uma energia muito boa e um exemplo de vida. Acho que é muito importante. Um dos podcasts que a gente teve aqui com o Heraldo, ele falou sobre caráter, né? E vocês têm um caráter. Além disso, tem mostrado a mentalidade de Cristo, como proceder. E aí as pessoas não vão atrás de vocês, de conselho, não é por nada. E aí, por que eu estou falando isso? Porque como vocês lidam com isso e como vocês conseguem, né, fazer com que tudo isso permaneça assim na vida de vocês. Esse equilíbrio, essa tranquilidade, esse expressar do Senhor na vida de vocês e ainda conseguir ter um norte, né? Visualizar o norte, ter essa visão de crescimento como profissional também. Eu acho que hoje eu acredito assim, que eu falei até hoje na igreja. Eu acredito que tudo vem do Senhor, é Cristo mesmo em nossas vidas, né, amor? E eu falei assim na igreja que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Tem vezes que o empreendedor tá triste, o caixa às vezes não bate, um produto subiu e você não sabe o que fazer. E aí Cristo vem dar a paz que excede todo o entendimento. Boa. E também dá uma visão que você não entende, que você... não, amor, que você se pergunta e Exatamente. aí quando vê dá tudo certo. E uma característica assim que eu vejo também é que nós herdamos uma parte essencial da nossa família, né? Tanto minha mãe quanto minha avó, ela passou para mim um caráter, sabe? Uma honradez, sabe? Sem igual. Minha avó, ela agora vai completar 95 anos e ela sempre cumpriu com a palavra, né? Sempre honrou, sempre, sabe, todas as pessoas que eu cheguei a ter contato, que conheciam minha avó, gostavam dela, tinham boas referências dela, sabe? E assim como também o pai de Mayara. O cara é um cara, sabe, de palavra. Tinha caráter, sabe? É um cara que você realmente admirava como pessoa. Então, eu creio que, complementando isso que a Mayara falou, né, para não ser dúbio, a gente herdou uma parte boa da nossa família, que é justamente essa parte, a parte do caráter, a parte de palavra, a parte de honrar com aquilo que você se propôs a fazer. Boa. Tem muita gente que está vendo agora esse podcast, Northcast,
e com certeza está querendo assim tomar uma decisão para empreender em determinada área que talvez seja uma área diferente da área que vocês estão atuando. O que vocês diriam a essa pessoa que está com esse sonho na gaveta e agora está querendo esboçá-lo e levar à frente? Tomar uma posição, muitas vezes, assim, é difícil, né? Decidir fazer alguma coisa, muitas vezes é difícil. Dá medo. Às vezes você fica se perguntando, será que vai dar certo? Será que vai alavancar? Será que vai crescer? Só que aí, se você não tentar, você nunca vai conseguir. Nunca vai saber. Nunca vai saber. Isso, eu acho que o grande... Acho que a resposta é tentar. Isso. E tentar, eu acho que talvez não seria a palavra correta, eu acho que deveria fazer, né? Fazer acontecer. Exatamente, porque é o seguinte, um grande problema de quem vai começar, Celso, é porque ele sempre se compara com quem já chegou lá. Isso. É o parâmetro dele. E é muito... Aí se vê muito pequeno. E é degraus, né, que você sobe. Entendeu? Então você pode olhar para aquela pessoa como referência, como um caminho, como objetivo, você chegar lá. Você não pode se comparar. E é isso que Mayara disse. A partir disso, você traçar um plano, né, como você vai caminhar e executar. Esse plano inicial vai sofrer vários ajustes. Isso é normal. Vai sofrer vários ajustes. Mas comece a fazer, que as portas vão se abrir, as oportunidades vão aparecer e você vai galgar cada degrau. E cada degrau é uma vitória. Cada degrau é motivo de celebrar. Boa. Nada de pular degrau. Nada de pular degrau. Pegar atalho. Dentro disso, dentro da penúltima pergunta que você falou, e uma das coisas que eu me arrependia, né? Eu me arrependo de não ter valorizado mais os erros. Porque uma das coisas que eu carrego comigo é que, cara, com o erro eu aprendo demais. Verdade. Eu aprendo demais, mais do que com o acerto. Quando eu estou respondendo umas questões que eu estou estudando, que eu acerto, eu passo. Às vezes eu acertei num chute, num bambo, eu passo. Né? No subconsciente eu não entendi. Mas quando eu erro, eu pego aquilo ali, eu vou analisar o porquê que eu errei e tal, não sei o que, assim como também na nossa empresa, assim como também na nossa vida. Por que a gente chegou aqui? Né? Flávio Augusto falou algo muito importante. Né? Ele falando sobre... Geração do valor? Ele falou algo que eu achei extraordinário. Ele falando sobre assim, a questão de trair o seu cônjuge. Né? Que ele fala assim, se você é capaz de trair a pessoa que você dorme com ela, você é capaz de trair qualquer pessoa. Eu não faço negócio com pessoas que traem sua esposa. Né? Ele Forte. Falando, né? E aí ele falando disso, perdi até o fio da meada, né? Que ele estava falando nesse sentido aqui. Mas você tem que realmente valorizar, né, o seu casamento, a sua esposa. Aí, sim, lembrei. Ele disse assim, se eu me permitir o momento de eu dizer não para uma proposta indecente, eu já errei. Entendeu? Eu já errei. Eu não posso permitir que chegue até isso. Né? Ou seja, o que é que ele quis dizer? Eu não preciso me relacionar com uma mulher de forma íntima ao ponto dela chegar a me fazer uma proposta indecente. Assim como também na questão do suborno e tal, dessas coisas. Mas ele estava falando nesse sentido, né? Então, se eu chegar ao ponto de ouvir uma proposta, né, que não condiz com os princípios os quais eu acredito, então para mim eu já falhei. Então para mim é isso. Deu alguma brecha, né? Exatamente. Verdade. Legal. Pessoal, estamos chegando ao final. Eu não acredito. Foi muito bom o bate-papo, Marquinhos. Muito bom, cara. A história de vocês, Mayara, parabéns por vocês. É uma história que eu conhecia um pouco, mas não tudo, né? Muita coisa aí que vocês falaram. Realmente, depois vai vindo os insights e aí você vai lembrando das coisas. É muito legal. Parabéns, muito obrigado por você estar aqui. Muito Demais obrigada. mesmo, demais mesmo. Obrigado pelo convite, né? E obrigado por todos prazer. vocês que permaneceram até aqui e continuaram ouvindo esse podcast. Mayara, seu agradecimento. Muito obrigada, gente, mesmo, assim, porque você participar do Northcast é uma experiência muito boa, além de trazer, né, tudo à memória, né? E ainda poder ajudar outras pessoas quando ouvirem. Com essa história. É um verdade. prazer enorme mesmo. Levante da cadeira.
Bora pra cima, agir. Não tenha medo de nada, não tenha medo do desafio. O desafio é para ser vencido. Se apaixone pelos problemas, porque dentro de você tem a solução para vencer e para resolver esse problema, tá bom? Levanta daí e vai, age, coloca em prática aquilo que você tem como plano, como sonho, como projeto. Coloque em prática, porque é começando que se faz acontecer. Brandão? Eu não tenho mais nada a dizer. Então até lá. Deus abençoe.